O tema do episódio de hoje é muito fácil de adivinhar. Eu não preciso nem dizer nada, né? Ainda não? E com música? Bom, se eu fizer só mais um gesto, não vai ter dúvida. No Todo Lugar Tem História de hoje, a gente vai explorar a imigração italiana em São Paulo. Vamos descobrir como ela moldou bairros inteiros, inspirou a arquitetura das fachadas, criou espaços comunitários para a italianada se sentir em casa. E nós tivemos em São Paulo 3 nichos de italianidade, 3 guetos, vamos falar assim. Bom Retiro e Barra Funda, Brasa e Moca e Bexiga. E claro, eu vou falar de festa. E de como a religiosidade dos imigrantes nos brindou até hoje com lindas igrejas. Oi, eu sou o Pietro e começa agora uma viagem pelo tempo e pelos pontos mais incríveis do Brasil. Nessa temporada eu desbravo a minha cidade, São Paulo. Vamos juntos destrinchar pontos icônicos da capital. Eu vou explorar tudo que São Paulo tem de incrível. E o mundo inteiro sabe que não é pouca coisa, né? Nós vamos juntos caminhar por um gigante de concreto que se transforma em parque aos finais de semana. Vamos reviver histórias de um rio hoje poluído e abandonado, mas que já foi palco de provas esportivas tão importantes para a cidade quanto a São Silvestre. Vou provar comidas tradicionais que só existem por aqui, graças à imigração italiana, que transformou bairros inteiros da capital. E ainda as histórias por trás do primeiro arranha-céu de São Paulo, um prédio tão alto para a época que ninguém imaginou que pudesse ficar de pé. Você vai conhecer também uma estação de trem que virou uma das 10 melhores salas de concerto do planeta. Sério, eu já tô ansioso pra viver tudo isso aqui com vocês. Todo lugar tem história. Até hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Mas não foi do dia pra noite que a gente chegou até aqui. Foi preciso muito esforço. Esse suor primeiro veio do sofrimento dos escravizados. Depois da abolição, as fazendas de café precisavam de mão de obra. Então o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de italianos pra cá. A ideia era que eles trabalhassem nas lavouras do interior, mas muitos acabaram vendo novas oportunidades aqui na capital. A imigração italiana fez transformar bairros inteiros e também fez crescer uma cidade que começava a se industrializar. E para entender o começo de tudo, eu vim aqui no Museu da Imigração. Que além de ter esse prédio lindíssimo, tem um acervo sensacional pra gente entender a nossa história. E quando eu digo nossa, eu quero dizer a minha e pode ser que a sua também. Aqui nesse lugar tem um acervo fantástico com os primeiros imigrantes desembarcados no Brasil e pode ser que você encontre o seu primeiro antepassado a pisar nessa terra. Deixa eu ver se eu encontro a minha aqui. Então aqui ó, sobrenome Falseta, 4 registros encontrados, seu Antônio, seu Francisco e Pílade, chegada 7/11/1930. Esse aqui é o registro de imigrantes com as assinaturas, nome por extenso, idade, Francisco Falseta, 37 anos. Mano, esse aqui provavelmente é meu bisavô. Esse prédio aqui começou a ser construído em 1886 e foi inaugurado oficialmente no ano de 1888. Apesar disso, os primeiros imigrantes chegam aqui um ano antes, ainda com as obras incompletas, no ano de 1887, por conta de uma epidemia de varíola numa outra hospedaria aqui em São Paulo, que ficava lá no bairro do Bom Retiro. A hospedaria ela funciona de 1887, portanto, até 1978. Caramba. Recebe 3 milhões e meio de pessoas. E recebendo pessoas até essa data. Exatamente. Ela recebe pessoas de mais de 70 nacionalidades diferentes, de todos os estados do Brasil. Inclusive é uma curiosidade, né? A maior parte das pessoas que passam por esse edifício aqui são do Brasil. Especialmente do Nordeste, de Minas, enfim, né? Mas claro que muitos estrangeiros, especialmente italianos, portugueses, espanhóis e japoneses. Então ela funciona por 91 anos,
acolhendo pessoas, recebendo, né, essas pessoas que vinham tentar uma nova vida no Brasil. Então eu entendo que no início, né, de 87 até o início do século 20, deve ter recebido mais imigrantes e depois, com o passar mais próximo do ano atual, começou a receber mais migrantes, gente do Nordeste, rolou essa mudança de acolhimento. Assim. Exatamente. 1929 é o ano que pela primeira vez o número de brasileiros supera o número de estrangeiros entrados no estado de São Paulo. Então é um marco, né? 29, depois a década de 1930. No primeiro momento, a hospedaria ela é construída para acolher e encaminhar imigrantes estrangeiros, especialmente italianos, para a lavoura cafeeira do Oeste Paulista. Então, é uma característica de quem passava por aqui. Pessoas que eram subsidiadas pelo estado de São Paulo, ou seja, tinham suas passagens de navio e trem pagas pelo estado de São Paulo. Era uma estratégia, inclusive, que o Brasil tinha para conseguir competir com os Estados Unidos, Canadá e Argentina na atração dessa mão de obra. E famílias, né? Então era um pré-requisito você ser família para você conseguir esse subsídio. Por isso que a gente vê tantas imagens de crianças, mulheres, né, famílias aqui na hospedaria de imigrantes. Então homem solteiro, mulher solteira, era muito difícil ser abrigado aqui. Normalmente eram famílias que eram abrigadas. Sim, não era pelo menos nos primeiros anos não era uma característica comum, né? Então era mais comum famílias, né, especialmente como eu falei da Itália, de Portugal e da Espanha, e famílias que iam ser encaminhadas para o trabalho na lavoura cafeeira. É claro que isso muda ao longo do século XX, né? As pessoas vão sendo encaminhadas para trabalhar nas indústrias, nos comércios aqui em São Paulo, mas um dos motivos pelos quais a hospedaria foi construída aqui é que a gente está justamente na confluência das duas principais ferrovias do estado de São Paulo. A São Paulo Railway, que ligava o Porto de Santos até Jundiaí, e a Estrada de Ferro Central do Brasil, que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo. Então, em termos de logística, era fundamental que a hospedaria fosse construída nesse lugar aqui especificamente. Só em termos de curiosidade, a hospedaria recebeu o primeiro grupo oficial de imigrantes chineses no Brasil em 1900. O primeiro grupo de imigrantes japoneses em 1908. Recebeu sul-coreanos na década de 50 e 60. Recebeu pessoas do Iraque, de Cuba, da América Latina como um todo, da Guatemala, enfim. Recebeu tanta gente de tantas nacionalidades e teve alguma grande celebridade, alguma pessoa conhecida hoje nos tempos atuais que passou por aqui? Se não me engano, a bisavó do Ayrton Senna passou por aqui. Mas tem casos ainda mais interessantes. Pai do Pedro Bial passou por aqui. E ele não sabia. Em 1924, passa pela hospedaria de imigrantes um sobrevivente do Titanic. Passou um imigrante que era amigo de infância do Papa Pio X, que eles trocavam cartas, inclusive, para o Papa saber qual era a situação dos imigrantes aqui no Brasil. Também passou o chefe de uma quadrilha de calabreses, né, de bandidos italianos, que, enfim, atazanou aqui em São Paulo. Passou tudo mesmo, assim. Passou de tudo aqui. Pessoas do Brasil inteiro procuram o Museu da Imigração para começar a fazer pesquisas de registros de imigrantes. Então, no final da década de 90, no início dos anos 2000, o Museu da Imigração começou a digitalizar esses documentos, esses registros de matrícula, listas de bordo, passaportes, cartas de chamada. Tudo isso foi guardado? Tudo guardado. A gente tem um acervo muito grande, para além dos objetos, né, documentos, fotos, cartas. Então, as pessoas podem acessar o nosso acervo digital, fazer as pesquisas online e, caso elas tenham dúvidas a respeito dessa documentação, podem escrever pra gente, enfim, a gente responde por e-mail também. Então a ideia é que a gente seja um museu democrático também para as pessoas que não podem nos visitar aqui em São Paulo. O último grupo oficial de imigrantes que passaram por aqui eram da Coreia do Sul, passaram por aqui em 1978. Depois disso, de certa maneira, a hospedaria foi desativada porque já não existia esse interesse do governo em relação à acolhida de imigrantes recém-chegados no Brasil, até porque o fluxo de chegada de imigrantes era bastante pequeno. Então a hospedaria acabou ficando um espaço não abandonado totalmente, mas vinculado ao Departamento de Amparo e Integração Social. Muitos brasileiros ainda ficavam aqui, ainda que a hospedaria não funcionasse oficialmente, né?
Mas o que eu acho que é mais interessante desse espaço aqui é que existiram várias hospedarias de imigrantes no mundo que se transformaram em museus de imigração. Mas esse aqui, 30% é ocupado pelo Museu da Imigração, 70% é ocupado pelo Arsenal da Esperança, que é considerada a maior casa de acolhida da América Latina, né? 1.200 homens são recebidos aqui todos os dias. Muitos migrantes internacionais, africanos especialmente, ficaram acolhidos aqui em 2014, 2015 e 2016. Então, esse espaço aqui continua exercendo suas funções originais, que é acolher gente. Pessoas muitas vezes vêm aqui encontrar histórias e se deparam com um presente. É difícil de imaginar, né, no mundo de hoje, com toda essa questão da imigração, que lá atrás o Brasil incentivou tanto imigrante a vir pra cá. Mas dá pra imaginar como seria tudo isso aqui, especificamente aqui em São Paulo, sem os árabes, japoneses, africanos e, claro, os italianos. Eu acho que poucos programas são tão italianos em São Paulo quanto vir aqui ao famoso estádio da Rua Javari aos domingos ver um jogo do Juventus. Ah, o Juventus, tá? A Juventus é da Itália. Esse aqui é menino. Eu acho que o Juventus é um time adotado por todos os moquenses, né? Ele acaba sendo também do coração. Vem pai, mãe, os filhos todos vestidos de grená, né? Normalmente são aos domingos de manhã e a moca toda fica grená. É até interessante porque você consegue ver quem não está de grená, né? É mais fácil. Tem um circuito que as pessoas fazem de vir aqui na loja, aí a pessoa compra uma camiseta ou tá trazendo uma criança, compra uma camiseta infantil, vai no estádio, compra o canole lá, que também é tradicional. Ninguém sai sem o canole. Ah, sim, o canole é tranquilo. O Seu Antônio, ele tem a barraquinha lá dentro. Quando tá próximo de terminar o primeiro tempo, a fila do canole já é enorme. E o pessoal não compra de um só, não. O pessoal compra pacote. Pro saquinho, eles levam de meia dúzia, que é pra levar pra casa. O canole não pode faltar. E depois, quando acaba o jogo meio-dia, o pessoal vai comer pizza aqui na esfirraria, né? Então faz parte de um programa dominical. E hoje não é dia de jogo, eu não consegui comprar o canole do Seu Antônio, mas eu dei um jeito de achar um aqui. Uma marca da influência europeia na Moca é a arquitetura. É claro que assim como tudo numa cidade igual São Paulo, as coisas se transformam muito ao longo do tempo. O que era uma casa tradicional, de repente, virou um prédio. Mas ainda dá pra ver esses detalhes da Itália no bairro. E numa caminhada de 15 minutos do estádio do Juventus, a gente chega a esse outro marco da Moca. Aqui funcionaram 3 importantes indústrias de São Paulo. Uma de palito de fósforos, uma de biscoito e as indústrias reunidas Francisco Matarazzo. E o Francesco Matarazzo era de onde, hein, Belo? Da Itália, claro. Por causa desse complexo aqui, foi implementada a São Paulo Railway, que hoje é a linha 10 turquesa da CPTM. E eu vou bem aproveitar essa estação na minha frente para embarcar para um outro canto italiano de São Paulo, o Bexiga. Essa aqui é a escadaria do Bexiga, outro bairro italiano de São Paulo. Lá em cima ficava um campo de golfe frequentado pelos ingleses que estavam construindo a São Paulo Railway. Lembra que a gente falou disso lá na Moca? Por isso essa região ficou conhecida como Morro dos Ingleses. Como é bem perto da Paulista, onde moravam os barões do café, o campo de golfe era muito frequentado pela elite paulistana. Aqui embaixo era uma chácara que foi loteada e os terrenos comprados pelos italianos. Dizem que a alegria da criançada do Bexiga era pegar as bolas de golfe que os ingleses deixavam cair aqui. Porque, claro, né, eles pediam uma graninha pra devolver e todo mundo ficava feliz. A ligação entre o Morro dos Ingleses e o Bexiga foi construída em 1929 e tombada pelo município em 2002. E aqui embaixo a gente já tem uma das principais ruas do Bexiga, a 13 de Maio. E bem perto da escadaria fica um verdadeiro patrimônio do bairro, a paróquia Nossa Senhora Aquiropita. Pra quem é de São Paulo, esse nome não é estranho. É o nome de uma festa muito famosa aqui da cidade, a Festa de Aquiropita. Mas pra quem tá ouvindo pela primeira vez, eu te explico.
A história, claro, vem da Itália, região da Calábria. Conta a lenda que um artista pintava a imagem de Maria num santuário, mas misteriosamente tudo que ele pintava de dia desaparecia à noite. Decidiram colocar um guarda noturno para vigiar se era um intruso apagando a pintura. Numa certa noite, uma mulher com criança no colo pediu para entrar e rezar. O guardia resistiu, mas logo liberou. Só que ela não saía nunca da igreja. O guardia decidiu entrar lá para checar e viu que a mulher e a criança tinham se transformado exatamente na obra que o pintor ainda não tinha acabado. O guardia saiu correndo da igreja gritando: Nossa Senhora Quiropita! Nossa Senhora Quiropita! A Quiros Pita, em grego, quer dizer não pintada pelos homens. Andar pelo Bexiga, assim como lá na Moca, é encontrar essa arquitetura que abraça, de casas geminadas, que parecem de boneca. Isso que hoje a gente conhece como vilinhas, um monte de casas com pátio no meio, foi uma forma que os italianos acharam de criar um espírito de comunidade. Aquela coisa de casa de nona, com um monte de gente em volta da mesa falando alto, sabe? Que, aliás, me lembra uma das minhas partes preferidas aqui do Bexiga, as cantinas. Qual que é o poder, o impacto das cantinas aqui pro bairro? O que significa aqui pro Bexiga? O próprio nome cantina surgiu no Bexiga, porque cantina na Itália é um lugar onde se fabrica vinho, seria uma vinícola, ou uma adega, onde se vende vinho, onde se armazena vinho. No Bexiga, as cantinas vendiam vinho e serviam alguma comida. O vinho era vendido para alegrar esses italianos que moravam nos cortiços aqui perto. Eles não tinham lazer, praticamente. Eles eram uma mão de obra que veio para substituir a mão de obra escrava, eles eram extremamente discriminados, eles não falavam a língua portuguesa. A maior parte deles era cozinha comunitária, se cozinhassem, porque muitos vieram sozinhos. Então, as cantinas eram um lugar de refúgio deles. Eles voltavam do trabalho, no caso do Você Que Sabe, era uma pensão alimentícia da minha avó e do meu avô. Então, elas às vezes faziam comida para os italianos que moravam nos cortiços, faziam as marmitas para eles levarem no trabalho, e quando eles voltavam do trabalho, eles vinham na cantina tomar um vinho, comer alguma coisa e jogar uma bote, jogar um dominó, uma carta. Nesse mesmo lugar que é hoje. Nesse mesmo lugar. Esse nome cantina, para o que é uma trattoria, existe só em São Paulo, agora no Brasil, e hoje o mundo até conhece por causa do Bexiga. Primeiro foi o Capuano, que teria hoje, se infelizmente fechou, se tivesse aberto, teria hoje acho que os 107, 108 anos. E o segundo fomos nós, Você Que Sabe. Então hoje aberto é a cantina mais antiga do Brasil. Então pro Bexiga esse termo cantina é muito importante, porque representa o tipo de cozinha do Bexiga ítalo-brasileira, cozinha de nona, cozinha de mama, a imigração pura italiana e uma necessidade. Bom Retiro e Barra Funda eram os italianos mais operários. Eram as indústrias onde eles trabalhavam e eles moravam ali perto porque não tinha como pegar condução, dinheiro, essas coisas. Brás e Moca também eram italianos operários, porque tinha os galpões, tinha as estações de trem. No Bexiga, ao contrário disso, virou uma cultura italiana. Então, por exemplo, tem aberto até hoje na 13 de maio a fábrica de mocassim mais antiga do Brasil, quem introduziu o mocassim italiano no Brasil. Então, o Bexiga era o bairro onde se tinha a arte da italianidade, onde se tinham os músicos, onde se tinha não só gastronomia, como nos outros dois polos também tinha gastronomia, sim, mas você tinha os teatros que foram trazidos aqui pelos italianos. Uma intelectualidade, né? Aqui mais exatamente, viva. Você né? vê que o Bexiga hoje tem mais de 25 teatros, até hoje. Tem 4 cinemas no Bexiga, tem 3 emissoras de televisão, tem 19 emissoras de rádio. Até hoje, o bairro mais eclético, mais artístico, né, que envolve a gastronomia, porque é uma grande arte, é o Bexiga. E os artistas já vinham no Bexiga. Você pode ver a Dona Irã Barbosa. O Bexiga é o pai do samba brasileiro. O Bexiga é o pai do rock brasileiro, junto com Brasília. O Bexiga é o pai do rock brasileiro, tanto que as casas de rock clássicas ficavam todas aqui na 13 de maio. O Bexiga é o pai de muitas artes. O Bexiga é o pai do karaokê. Depois da Liberdade, que era uma coisa de japoneses, o karaokê veio pro Bexiga. O segundo karaokê, que foi o karaokê pro ocidental, vamos dizer assim, foi no Bexiga. Então o Bexiga foi palco de muitas coisas de arte, de muitos artistas que vinham e frequentavam o Bexiga. Você vê, o Adoniran, como eu falei, sim, o Adoniran não morava aqui. O Adoniran morava na Zona Norte. Ele fala, moro em Jaçanã. Ele morava no Jaçanã. E ele vinha pro Bexiga todos os dias. Aqui era a casa dele. Então essa arte, essa energia que existe no Bexiga é uma coisa muito contagiosa. Uma coisa muito legal. Porque muita gente não sabe associar com massa ou a feirinha de antiguidade e nada muito mais. Né? Exatamente. O que você acha que é o carro-chefe aqui do Você Que Sabe, que
Eu acho que é difícil responder, mas o que o pessoal mais vem comer aqui e o que mais gosta? Nós temos, como é uma casa de 94 anos, nós temos alguns pratos que simbolizam a casa. Nós temos a perna de cabrito nossa, é uma receita de 5 gerações. Essa receita foi criada pelo meu tataravô. Ela é uma receita que aproximadamente ela surgiu na Itália, mas a lasanha caracterizou muito, você que sabe, porque minha avó foi eleita rainha da lasanha em 1940. Rainha da lasanha. A rainha da lasanha. Eu sou o príncipe da lasanha, mano. Uma outra coisa que todo mundo come muito aqui é o nhocão, que é a massa do nhoque recheado de presunto e queijo, com molho rosado, gratinado com... Na época era um creme de queijo, hoje a gente usa requeijão, e gratinado com parmesão. É um outro prato clássico. Um outro prato clássico nosso é o porpetone. Então, um porpetone gigante, recheado de presunto e queijo, blá, blá, blá. E o último prato, que é muito legal, é o filé à parmegiana. Porque esse prato... Então, o filé à parmegiana é uma coisa muito legal, cara, porque ele não é um prato italiano. Ele é um prato ítalo-brasileiro. Ele é um prato que eu acho que mais simboliza as cantinas italianas de São Paulo. Sim. Porque ele aconteceu numa reunião de donos de cantinas antigos, num restaurante chamado 1060 no Brás, 1060 no Brás, e o meu avô estava presente nesse jantar ou almoço, eu não sei. Eles fizeram uma reunião entre eles. Eles evoluíram a melanzana alla parmigiana, que é um prato clássico italiano, que é a berinjela, e eles pegaram o filé, a carne que eles tinham, e falaram: vó, te amo, um fileto alla parmigiana, e criaram o filé à parmegiana. Então e isso foi criado. É uma invenção paulistana. Paulistana. É um prato, se você falar um prato paulistano, filé à parmegiana. Que legal. É um prato paulistano. Assim como coxinha é um prato paulistano, assim como empadinha é um prato paulistano, assim como pastel de feira é um prato paulistano. Licença que agora chegou minha hora. No próximo episódio de Todo Lugar Tem História, uma das obras mais controversas de São Paulo. Um parque linear aos sábados e domingos cheios de vida, arte e cultura. E no horário comercial, um exemplo clássico da selva de pedras, que é São Paulo. O lugar vira uma avenida para carros. Eu tô falando do Minhocão, o elevado que nasceu como Costa e Silva e depois virou João Goulart. Uma área de lazer dos paulistanos, mas também uma importante via expressa que liga a Zona Oeste à região central. A gente vai descobrir juntos de onde veio a ideia para esse lugar, como ele tá hoje e quais as alternativas para o futuro dele. Será que segue assim? Vai ser demolido? Vai virar um parque? E eu espero você comigo no próximo episódio de Todo Lugar Tem História. Valeu, falou!